glorificamos a Deus. A Ele toda a glória. Estamos caminhando em Colossenses. Lembra-se onde nós estamos? Colossenses capítulo 1. Vamos continuar andando neste projeto de Deus para que nós nos firmemos na suficiência de Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 3, 4 e 5, estamos aqui andando bem devagarzinho. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Maravilhoso Espírito, tu falas aos nossos corações pela tua palavra e edificas os nossos corações glorificando a Cristo Jesus. Nós oramos no nome dele. Amém. No século XVII, havia um pastor na Inglaterra, muito cioso do seu púlpito, um homem extremamente ciumento da palavra, da pregação, do púlpito, muito ortodoxo, firme. E um dia ele recebeu uma visita inesperada. Era um dia de neve forte. Caía bastante neve naquela região. E uma pessoa que ia a cavalo não conseguiu andar e pediu hospedagem naquela casa. O pastor mandou que alguém levasse o cavalo para a estrebaria, mostrou o homem o quarto de hóspedes e depois disse para ele: às 5 horas nós temos a nossa ceia, nossa janta. Século XVII. Naquela época não havia televisão. E este pastor tinha 14 a 15 filhos. Ele era bem rico em ações. Ele não só enchia a igreja com a pregação, mas também enchia com a sua família. E ele, então, disse ao visitante que viesse para jantarem juntos. E quando sentaram, uma mesa enorme, era um pastor que tinha uma certa condição, ele tinha os seus criados, a mesa foi servida, foi colocada ao serviço, e ele disse: olha, antes de nós tomarmos a nossa refeição, eu faço o culto doméstico sempre com a minha família à noite. E eu quero aproveitar para fazer a leitura de 3 capítulos do livro de Isaías. E todos devem ficar muito atentos, porque depois eu vou fazer perguntas para cada pessoa, para cada membro da família, inclusive para o senhor visitante. Nós também iremos fazer pergunta para os empregados e para todos. Então todos ficaram muito atentos com a leitura de 3 capítulos do livro de Isaías, e ele fez aquela leitura bem pausada, e quando terminou ele fez perguntas, começando pelos menores
e ia perguntando, e cada um ia respondendo, e ele deixou uma pergunta bem fácil para aquele visitante, que ele não sabia quem era, e chegou para ele e disse: quantos são os mandamentos? E aquele homem respondeu: 11. E aí a turma começou a rir. A meninada põe a mão na boca e o pastor disse: o senhor talvez não saiba, mas não são 11 os mandamentos. Os mandamentos são 10. E então disse: amarás, começou dizendo do primeiro mandamento, disse: o Senhor teu Deus, não terás outro Deus diante de ti. Aí foi falando todos os mandamentos. E quando ele terminou, no último mandamento, o homem disse para ele: falta um mandamento. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ah, então não é um ignorante. Não se trata de uma pessoa ignorante. E então aquele pregador olhou para o homem e disse: quem é o senhor? Até então ele não quis saber o nome do homem. Era apenas um visitante. E aquele homem se levantou, de Inglaterra, século 17, não havia calefação, o sistema era só lareira, havia muito frio, neve, o homem estava com seu casaco, com seu sobretudo, com a capa, ele tirou a capa e virou as costas, e quando virou as costas estava a sua indumentária, era o cardeal da Cantuária, o homem a quem este pastor mais detestava. Ele tinha uma implicância terrível contra aquele cardeal, e ele tinha pregado bastante contra ele. E agora aquele pregador olhou para ele e, curvando-se de joelhos, disse: Excelência, ponha as suas mãos sobre a minha cabeça e ore a Deus, para que eu conheça este novo mandamento. E o cardeal então se levantou até onde estava Samuel Rutherford e impôs as mãos. E ali levantou um outro homem. Um homem marcado pelo amor, não simplesmente pela fidelidade da letra, mas pelo espírito da letra. O cristianismo é, antes de tudo, a experiência do amor. O amor de Deus no coração dos filhos dele. Paulo está dizendo: eu dou graças a Deus quando eu oro por vocês, crentes de Colossos. Quando eu sei que vocês receberam uma fé que não é de vocês. E quando eu vejo o amor que vocês têm para com todos os santos, eu sei que isto é um dom da graça de Deus. Vocês não seriam capazes de produzir este amor. Nós temos visto aqui que o amor humano, quer seja o amor do fiquei, deste espírito libidinoso, desta atitude de cio, do epithumeia ou epithumia,
este amor sensualista, carnalíssimo, seja o amor eros, compartilhado, trocado com responsabilidade entre macho e fêmea, seja o amor storge, que é um amor de relação mais significativa entre pais e filhos, seja o amor filéu, que é um amor de amigos verdadeiros, todas estas formas são passageiras. Oséias, capítulo 6, versículo 4, mostra exatamente que o amor humano, ele é como a nuvem. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. É um amor que passa. É um amor que murcha. É um amor que evapora. Por mais forte que ele seja, ou mais seguro, o amor humano é passageiro. O amor do casal, o amor de uma relação, mesmo aquela mais romântica, é um pouco perigoso, porque ele é possessivo, é até mesmo sufocante. Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 6, fala este amor como sepultura. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementemente labaredas. Este amor ciumento, possessivo, não deixa as pessoas viverem bem, porque há medo, e no amor que tem medo não pode haver progresso. O amor que encabresta, que põe rédea curta, é o tipo da coisa insuportável. Fica pelo dever. Mas é muito ruim. Acaba acontecendo o que é normal. Quando você bota barro na mão e aperta, ele sai por entre os dedos e quando você abre só sobra um pouquinho. Esse é o tipo do amor, da posse, do casal. É por isso que muito casamento acaba. Porque ninguém aguenta ficar muito tempo debaixo desta ditadura do controle, da cobrança, da exigência, do manuseio, da manipulação. Aí, por que acabou? Porque ficou sufocado, apertou demais, sobrou nada. Agora você enche a mão de barro e deixa a mão aberta, fica todinho aí. O amor humano é passageiro, o amor de casal é terrível, mas o amor de Deus é paciente. Colossenses capítulo 3, capítulo 13, versículo 4 tem essa definição maravilhosa do amor. Vamos ler até o verso 7, pastor Thomas. 13, 1 Coríntios 13, disse o quê? Hein? Meu Deus,
Mas ainda bem que o amor tudo perdoa, e tudo espera, e tudo suporta. Hein? De 4 a 7. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Esse aí nós não temos. Temos visto isso aqui, que nós não somos portadores do amor de Deus. Nós temos um amor que evapora, nós temos um amor que faz os outros evaporarem. Um amor possessivo. Mas o amor de Deus, paciente, benigno, não invejoso, que não arde em ciúmes, este nós não temos. Veja que Jesus disse em João capítulo 5, os versos 41 e 42, naquele maravilhoso discurso que Jesus fez a respeito da experiência verdadeira com Ele. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Aqui, esse texto que o pastor Thomas leu a mais, que não era para ler, mas ele leu, e o amor tudo perdoa, tudo esquece, tudo suporta. Veja bem, nesse texto aí, Jesus está falando uma coisa interessante. Ele disse: eu vim no meu próprio nome e vós não me recebeis. Aquele que vier no seu próprio... Eu vim no nome do meu Pai e vós não recebeis. Aquele que vier no seu próprio nome, vós o recebereis. Ele já está se referindo ao anticristo, que será aceito pela humanidade e pelos judeus, e eles iriam aceitá-lo normalmente. Mas Jesus não. Por que eles não iam aceitar? Porque o amor de Deus não está nele. Não há o amor de Deus no homem natural. Existe todas aquelas formas de amores que nós nos referimos. O amor ágape não está no homem natural, porque ele só pode estar em Cristo. Quem não tem Cristo não tem o amor de Deus. Veja, vamos olhar aqui Romanos capítulo 8, verso 39, que o amor de Deus está encarnado em Cristo. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aonde está o amor de Deus? Quem não tem Cristo não tem o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal que deu o seu Filho. A definição do amor de Deus é tão grande que João não sabia o que dizer. Ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira. Qual foi a maneira? Que deu o seu Filho. O que é o seu Filho? O seu Filho é a encarnação do amor de Deus. A cruz de Cristo é a revelação mais rica do amor de Deus. Porque a cruz revela o quanto o homem foi longe no pecado. E o quanto Deus foi mais longe para alcançar o homem do pecado. Baseado em quê? No amor. Esta é a única arma capaz de mudar o mundo. O amor de Deus.
Quando Paulo diz assim, as armas de nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ele está falando de armas espirituais, e a maior arma que existe neste mundo, se eu posso chamar isso de arma, é o poder do amor de Deus. Mesmo os corações mais resistentes e duros, intransigentes, eles não suportam o poder do amor de Deus. Quando nós citamos aqui o caso de Rutherford, foi exatamente quando o arcebispo mostrou que o mandamento de Jesus é: amarás, amai-vos uns aos outros, assim como Deus, assim como eu vos amei. O que vai identificar um cristão no mundo? Capítulo 13 de João, versículo 35. Qual é o uniforme de um cristão, segundo Spurgeon? Ele usa essa expressão, uniforme. Ainda agora nós tivemos o coral bonito aqui, vestido com uma beca verde, né? Uma beca que chama atenção, aquele uniforme, uma beca. Agora, qual é a beca do cristão? Com que o cristão será identificado neste mundo? Qual é a grife do cristão? Veja bem aí, que diz, capítulo 13, verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O que vai identificar o cristão nesse mundo? Qual é a nossa característica? Eu sei que tem gente que não gosta de nós. Eu sei que tem pessoas que vão nos abominar. Mas não temos, aqui não tem volta. Não tem raquete contra. Você não me ama, mas lamentavelmente para você eu vou ter que amar você. Você não gosta de mim. Eu até posso não gostar de você, mas eu amo. Olha só que agora eu levantei a questão. Porque gostar é uma coisa diferente de amar. A gente pode até não gostar de determinadas coisas. Eu até uns anos atrás não gostava de rúcula. E hoje sou um apreciador número 1 da rúcula. E principalmente daquela tenra. Bem tenra. É uma delícia. Aprende-se a gostar. Agora, amar, ela é condição sine qua non da vida cristã. Então, quando a palavra de Deus nos coloca aqui sobre este foco, não temos o amor de Deus, mas o amor de Deus está em Cristo. E quem tem Cristo, tem o amor de Deus. Quando Jesus foi para a cruz, o que ele fez ali naquela cruz de importante? Eu não escutei, eu estou meio surdo. Olha, você está vendo que minha orelha está cheia tá vendo? Está vendo? Parece uma casquinha, né? Eu fui a uma doutora acupunturista, porque me disseram que é bom para surdez. Eu estou ficando surdo, eu tenho um problema de audição desde os
pouco tempo de idade, eu tinha 9 anos, eu fui submetido a uma cirurgia lá no interior do Piauí, não tinha recursos naquela época, e o médico, para me manter vivo, me deu streptomicina em excesso e tinha uma surdez cocleolar, que já fui a vários médicos, e agora me disseram que a acupuntura não pode não curar, mas melhora sensivelmente. Se melhorar 5% já é vantagem. Então eu estou esperando o Dr. Walter, que foi fazer um curso na Inglaterra, veio com um curso de doutorado, desenvolveu um chip, e ele está ainda nesse negócio. Eu estou querendo ver, se a acupuntura não der certo, o chip seu vai ter que dar certo, para enfiar esse chip no meu ouvido, para eu poder escutar melhor as músicas bonitas que são tocadas, porque é tão bom a gente ouvir uma boa música, né? Agora, eu não escutei o que vocês falaram ainda agora, não. Quando Cristo foi levantado da terra, o que ele fez? Nos atraiu a Ele. O amor de Cristo nos constrange. Nos constrange a quê? A julgarmos, a raciocinarmos. Raciocinarmos o quê? Um morreu por todos, logo todos morreram. Quem morreu quando Cristo morreu? Eu também estou surdo. Quem morreu? Eu. Como é que você sabe que você morreu quando Cristo morreu? Como é que você sabe? Porque a palavra de Deus diz. Nós somos crentes na palavra de Deus e não no que os pastores dizem. Se é que eles não estão dizendo o que a palavra de Deus diz. Se eles estão dizendo o que a palavra de Deus diz, nós estamos crendo na palavra de Deus, não nos pastores. Eles são apenas meninos de recado. Então, se Deus diz que Cristo nos atraiu, Ele nos atraiu por quê? Porque nós temos uma natureza que é egoísta. E essa natureza egoísta precisa ser extirpada. Porque essa natureza é briguenta, é possessiva. Falamos do amor que é duro como a morte, que é ciumento como a sepultura. E o amor duro, esse amor terrível, precisa ser arrancado pela raiz. E esse passageiro que hoje está aqui, amanhã não está mais. Que diz assim, eu te amava, mas agora não te amo mais. Esse precisa ser arrancado para que fique aquele amor que tudo crê, tudo espera. E como pode ser isso? Em Cristo, naquela morte. Aquela morte foi a minha, foi a sua. E o Espírito de Deus revela isso no nosso coração, tirando o nosso velho homem e colocando em nós Cristo, vivendo em nós. Eu estou crucificado? Eu estou crucificado? Eu estou crucificado? E vivo, não mais eu, mas vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora, quem vive em nós? Cristo. E Cristo é o quê? Ele é o amor de Deus. Ele é o amor de Deus, que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Romanos 5:5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O Espírito Santo foi outorgado, presta atenção, não para falar dele, isto é, do Espírito Santo, mas para nos revelar Cristo. O Espírito Santo, ele não tem nenhuma finalidade de se mostrar, de se revelar. Toda a finalidade do Espírito Santo é revelar a Cristo. Ele, como diz o Dr. Reinaldo Purim, fica como, por assim dizer, atrás de Cristo, e fala de tal modo de Cristo que toda a glória é dada a Cristo. Ele não tem nenhuma pretensão de ficar em evidência, mas
coloca Cristo no centro de toda a revelação, para que o nosso coração seja cheio de amor, amor de Deus, que está em Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Presta atenção, ele conduz ao amor de Deus e à constância de Cristo. Na constância de Cristo está o amor de Deus. E eu ainda tenho mais uma coisa, não tem jeito de separar um do outro e nem separar o amor de Deus. Vamos voltar para Romanos 8, e agora vamos ler o verso 35 e 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vai mais para frente. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O grude de Deus é um negócio muito mais duro do que Durepox, do que Superbond, do que... Quando ele prega não dá para separar. O amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como é que eu vou amar aquela fulana ou aquele fulano de tal que pisa no meu pé? Se estiver tentando tirar de dentro da algibeira, não vai achar. E se achar, vai ser um acordo diplomático de conta de lá para cá. Mas se olhar para Cristo Jesus, no tesouro da pessoa de Cristo, este amor será manifesto graciosamente e abundantemente, porque Cristo é a manifestação do amor de Deus. Na dependência dele. Vamos aqui tomar por base 5 pães e 2 peixes e uma multidão de... Quantas pessoas, pastor Júlio? Você que é bom em matemática? Quantas pessoas, o reverendo Humberto? Quantos tinham ali? 5.000 homens. Multiplicado pela tendência eterna de que a mulher é mais do que homem. E menino, umas 15.000, né? É gente para valer. 5 pães e 2 peixes. O que isso serve? 5 pães e 2 peixes daria para mim sozinho. Hein, Felipe? Nós dois, dá para comer um pouquinho ali. 5 pães e 2 peixes, minha gente, é muito pouco. Mas era tudo. Estava na mão de quem? Este milagre aqui, ele representa o poder de Cristo na nossa vida, fazendo com que aquilo que nós não podemos fazer aconteça. Eu não tenho amor, mas o amor é Ele. Ele está em mim. E aí eu encontro uma pessoa que pisa no pé. E agora? Quando eu assumi o pastorado nessa igreja aqui em 1974, nós tivemos uma pessoa que passou a nos detestar. No dia seguinte que eu assumi, no dia 9 de fevereiro, era um sábado. Domingo seguinte, ele pediu a carta da igreja para outra igreja. E passou a pegar no pé, até
quanto pôde. E um dia ele ia embora. E Deus me chamou a atenção para aquele fato. E eu pedi à minha mulher que preparasse um banquete. Porque lá no livro do Salmo, tem um Salmo 23, um salminho pequenininho, mas que diz assim: preparas uma mesa com a presença dos meus adversários, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Eu digo, você é especialista em fazer banquete? Faça um banquete e, por favor, ponha o melhor. Bota a prataria que eu ganhei dessa igreja de presente, as coisas que eu ganhei nesses anos. Bota os pratos bonitos bota o melhor. E faça o melhor. E convidamos o casal e mais um outro casal e mais um outro casal. E fizemos um jantar. E conversamos e rimos, e conversamos e rimos, e conversamos e rimos. Não tinha nem vinho, porque não podia beber vinho, porque ele era bastante radical contra o vinho. Mas eu vim dizer para ele, no final das histórias, uma coisa. Eu disse, eu queria fazer... Fizemos esse jantar aqui, porque eu sei que o senhor tem uma grande resistência contra a minha pessoa. E eu quero lhe pedir perdão por alguma coisa que eu tenha lhe feito, que tenha lhe magoado. E dizer a vocês que nós os amamos com o amor de Cristo. Mas foi um travo, não sabia o que dizer, e a mulher chorava dali, e eu digo, vocês vão em paz para o país de vocês, que Deus abençoe, que Deus lhe guarde, não guarde mágoa, porque uma velhice com mágoa é horrível. A gente tem visto o velho aí, cavando o passado, e com uma lembrança ardida, escarafunchando feridas e sofrendo. Por favor, goze o amor de Deus para você ganhar toda a dimensão do perdão e não viver uma vida infeliz na velhice, com aquela boca escorrendo a baba da autocomiseração, coitado de mim. Mas foi tão bom. Olha, se não foi para eles, para mim foi uma maravilha. Foi um dia tão festejoso. Eu fiquei de noite acordado. Mas onde estava esse amor? Em Cristo. Eu não tenho essa capacidade. Não sou capaz de perdoar. Eu não sou capaz de amar. Mas esse amor está em Cristo. E está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E que o coração precisa ser conduzido pelo Espírito da graça ao amor de Deus que está em Cristo. 1 João capítulo 2, verso 5. Aqui nós temos a escola do aperfeiçoamento, o grande curso da evolução cristã. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Por favor, queridos, como é que você sabe que você está em Cristo? Como é que você sabe que você está em Cristo? Hein? Sim, pela fé, mas como é que você sabe? Você sabe pela fé que você está em Cristo. Pelo amor que você ama aquele que não é amável. Aquele que pega no seu pé. Mas como é que você vai amar com o amor de Cristo? A igreja é um monte de gente com problemas. Na igreja aparece gente de todo quanto é tipo. Uma vez disseram que essa igreja aqui era uma curva de rio. Tudo quanto era tranqueira entrava para lá. Eu disse, bendito seja Deus que mande todas as tranqueiras do mundo para cá.
Por quê? Porque Deus é Deus especialista em tranqueira. É um Deus esquisito, o Deus da Bíblia. É o Deus que salva o que não merecia ser salvo. É o Deus que se interessa pelo maior dos pecadores. Isso é graça. Mas na igreja tem gente doente. Tem uns mais doentes, outros menos doentes, porque a humanidade é doente. Da ponta do pé ao ápice da cabeça não há nada ação. Como Freud, eu concordo em gênero, número e caso. Perguntaram ao Dr. Freud uma vez: Dr. Freud, eu queria ir para um lugar onde não tenha loucos. O que é que eu faço? Ele disse: quando eu quero ir para um lugar que não tenha loucos, eu me tranco num quarto sem espelho. Porque nesse mundo que está aqui, não tem ninguém que escape. Tem uns que jogam pedra e outros sentam na pedra. Mas todo mundo está aí com alguma deficiência psicológica. Mas eu não sou. Olha aí, olha o sintoma. Olha o sintoma. Não precisa ir muito longe. Então, queridos, nós somos uma humanidade doente. A igreja tem dificuldades, tem problemas. O que vamos fazer com esse povo? Aí dando butinada. Outro dia alguém disse assim: eu não quero ficar mais aqui nessa igreja, não. Tem muito problema. Eu digo: opa, arranja uma que não tenha e depois não entra nela. Porque se entrar, você vai botar o problema lá dentro. Arranja um aí e depois fica do lado de fora. Mas espera, gente. Existe uma coisa maravilhosa. Hoje não dá tempo para a gente falar sobre isso, mas se é uma coisa maravilhosa que eu acho, é aquela expressão que a Bíblia diz assim: e o amor cobre multidões de pecados. Não é encobre, diferente. Encobrir é esconder. Cobrir é botar o preço em cima. Quanto custa? Então eu cubro. Cobrir é quando você está comprando um negócio e aí num leilão, o leilão vai... Quanto custa aquela vaca? A vaca custou 1.700.000. For pá, uma oferta que cobre. É isso que significa. O amor cobre multidões de pecados. Especialista em cuidar dos fracassados, dos doentes, dos problemáticos, para que eles sejam restaurados pela graça de Deus. O aperfeiçoamento, a escola de aperfeiçoamento. Hoje em dia a gente faz curso, termina, tem formatura para tudo, né? Tem formatura para tudo, e cada formatura, até interessante, é cheia de pompas e circunstâncias, né? Roupas e becas e bacas e coisas. Você foi outro dia uma formatura de jardim da infância? Já foi? Já. Tem formatura de jardim da infância, tem formatura de primário, tem formatura de oitava série, depois a formatura de colegial, depois formatura de bacharel, de licenciatura, depois tem pós-graduação? É pós-graduação, depois tem mestrado, depois do mestrado tem doutorado, depois do doutorado tem pós-doutorado, depois do pós-doutorado tem, só que não são nas universidades mais aqui, mas na França, na Sorbonne tem o agrégé, que é doutor em Estado, é o maior curso que pode existir. Daqui a pouco vai ter doutor em doutor de Estado. Agrégé GG. Agora, eu queria especialistas, aperfeiçoados em amor. E é aqui, nessa escola, da trombada, da família, do doente, do problema, da igreja,
Paulo estava dizendo assim: eu louvo a Deus pelo amor que tendes para com todos os santos, porque estes santos não são perfeitos, eles têm deficiências. Às vezes precisa de uma correção mais dura, e às vezes precisa de um colo mais fofo. Às vezes precisa de uma chicotada, e às vezes precisa de uma salmoura. E isto é um aperfeiçoamento. É um aperfeiçoamento. Aperfeiçoados no amor. Judas, terminando a sua epístola no verso 21, só tem um capítulo, ele nos chama a atenção. Aonde nós devemos nos guardar? Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ô Joaquim, como é que antigamente sua mãe guardava carne frita? Como é que guardava? Dentro da lata da banha de porco. Antes de geladeira, fazia aquela coisa e botava dentro da lata os pedaços de carne. Algum aqui fez isso? Olha, minha mãe, olha aqui, gente do passado, viu? Olha, viu? E ali dentro daquela banha era preservada. Não tinha geladeira, que é uma forma de preservar. A expressão guardai-vos no amor de Deus tem aquele sentido antigo de colocar dentro de alguma coisa, de um recipiente. Qual é o recipiente que vai sarar as doenças? O amor. O doutor Karl Menninger foi um dos psiquiatras mais famosos do século XX. Ele morreu nos anos 90, com mais de 96 anos de idade. O Menninger, ele criou um hospital, uma clínica na cidade de Topeka, nos Estados Unidos, que ele usava a HP terapia. HP terapia. HP é amor. A terapia do amor. Pessoas que chegavam lá paralíticas, sem fala, totalmente saíam de lá andando e falando, sem tomar medicação. Só neste relacionamento de amor. O grande problema das famílias atuais é o problema do micro-ondas. O que micro-ondas tem a ver com isso? Sabe o que é? É que o micro-ondas deixou as pessoas de serem tratadas na terapia da mesa. Todo mundo chega agora, abre o micro-ondas, empurra um sanduíche, esquenta, come e vai embora. Ninguém fica mais para sentar na mesa e conversar e dialogar, porque ninguém tem tempo. É um corre-corre louco, um levanta de uma hora, outro levanta outra, outro levanta outra. Nós perdemos o relacionamento, nós perdemos a terapia de ficar junto, de começar, de discutir e de caminhar no amor. Mas o amor de Deus está aí e nós precisamos desenvolver entre nós. Tem um ali que está me dando um siripituca. Eu fico meio nervoso, este cara aqui. Às vezes ele prega e fica nervoso. Às vezes mas olha, é um cara, precisa de paciência com ele. Não é? Tem que ir com jeito. Você está orando por ele. Pois tem salvação. E o problema todo é amor, gente. Eu não gosto de determinadas coisas, mas o amor tem a capacidade de nos levar. Vocês não gostam de mim, mas por favor me amem. Tem paciência comigo. Eu preciso de amor. Eu digo sempre à minha mulher, meu bem,
tem paciência comigo, me ama. E ela vai fazendo o que pode. A gente vai evoluindo um pouquinho. Meus queridos irmãos, deixa eu dizer isto, a grande coisa neste mundo, na igreja, na sociedade, é o amor de Deus. Para sarar aqueles que estão mais doentes, para que nós possamos crescer. Ó Pai, dá-nos do teu amor em Cristo Jesus. Faz o nosso coração evoluir no conhecimento deste amor. Eu conto? Essa semana, anteontem, um tio morreu lá no Rio de Janeiro, Pastor Barbosa. Aí ele tinha umas roupas boas, ele vestia. Aí a minha esposa disse, vamos levar essas roupas para a gente dar, os ternos bons dele, sapato. E eu peguei uma malona lá na casa do meu cunhado, trouxe aquela mala enorme, vou distribuir lá com alguém, tentei vestir, não deu. Aí eu trouxe a mala, aí a minha esposa telefonou, Humberto, vê se você quer. Aí ele, herdeiro de defunto não é fácil. Não é fácil, eu sei dos problemas e tal. Aí ele foi em casa, e ele é uma camarada, ele tem um medo de defunto. Olha, eu vou lhe dizer para você, quando vocês convidarem para o pastor Humberto pregar num velório, saiba de uma coisa, ele não vai olhar o defunto. Ele prega sempre de banda, assim, ó. Ele não olha de jeito nenhum, ele tem paura. Aí a Carmita ficou até preocupada de falar para ele. Mas ele foi lá. E o negócio foi feito sobre medida. Parece que o tio tinha o corpo dele, ele vestiu, não mexeu em nada. E ele levou tudo, não deixou para ninguém. Levou até a mala do meu cunhado que eu tenho que devolver. Mas vocês vão ver que ele um dia vai aparecer Lorde aqui, todo de... Eu queria que nós pudéssemos vestir uma coisa chamada ternos afetos de misericórdia. Ternos de amor, ternura. Esse é um grande terno que nós precisamos nos vestir uns aos outros para cuidar. Cuidar desse homem que estava outro dia com a pressão, subiu de tanta pressão, de tanto sofrer fazendo velório. Até o velório do pai dele, que ele fez, sofrendo. Aí o coração, chega uma hora que sobe. Vocês sabem que a nossa igreja está passando um momento assim difícil dessas coisas. Está lá o Geraldo no hospital, teve que fazer 2 safenas e 2 mamárias. Mas está bem. E ele disse que foi para a operação como quem fosse para a praia. O doutor Celso disse, quando cair a ficha, é que ele vai lembrar que a operação era séria. Mas ele foi como quem ia para a praia. Tão feliz, vai sair mais rápido por isso. Ele já está aqui numa forma. Será que os ternos do Toma cabem nele? Já está querendo matar o outro? Está querendo viver de terno de defunto? Queridos meus, que o Senhor Jesus Cristo nos conceda uma vida de tolerância com relação àqueles que estão mais fracos, estão com problemas, que nós possamos nos amar genuinamente. Não é isso, Evani? Evani está dizendo que é isso. Eu espero que vocês tenham paciência comigo e vão guardados no nome do Pai. E muito obrigado ao coral por estes momentos preciosos que tivemos hoje pela manhã. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz.
Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.